Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago um abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam o GEAP. O tema que nos deram, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, está contido no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título Honrar Pai e Mãe. Esse capítulo ele deve ser avaliado, obviamente, como os demais, na sua completude, no seu bojo completo, tendo em vista que partir, em especial neste capítulo que versa sobre um dos assuntos mais complexos dessa fase em que passamos na Terra, torna-se desafiador nós simplesmente fatiá-lo. Esse assunto não é outro que não família, porque o quanto se precisa estudar e compreender, bem como perceber a grande contribuição que a doutrina espírita traz para todos aqueles que adotam a doutrina espírita como seu norte, para vir a atingir aquilo que se espera dentro desse contexto tão complexo de vida, que repercute na nossa existência em todos os aspectos. E aquilo que a doutrina espírita combate, se é que nós podemos usar o termo combater, o único elemento ou a única escola que nós combatemos é o materialismo, que muitas vezes nos passa despercebido e vamos levando a nossa existência sem repararmos os danos que essa visão tem atingido a família, em especial cada um de nós. Portanto, quando Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, naquele contexto histórico nós gostaríamos de extrapolar e não focar apenas na figura da mãe e dos irmãos que se encontravam do lado de fora, onde ele fazia um discurso para as pessoas, mas perguntarmos quem são os nossos tutores, pai, mãe, irmãos, aqueles que convivem conosco na consanguinidade, para talvez aí compreendendo à luz da doutrina, saindo um pouco da herança materialista que nós recebemos desde cedo, possamos vivenciar esta célula máter da sociedade de uma forma mais equilibrada. Porque, afinal de contas, se a sociedade, porventura, apresenta esses disparates que nos chamam a atenção, que vão desde a característica do egoísmo que impera à violência que encontramos em todas as esquinas, isso não é outro resultado que não fruto dessa família que encontra-se desestruturada em seus valores. Cresce como um câncer, porque se ela, a família, é a célula máter da sociedade, o câncer nada mais é do que uma célula que se diferencia das demais e multiplica-se. E nesse processo, quando não diagnosticado em tempo hábil e tratado, leva o indivíduo ao fenômeno biológico natural da morte. Assim, quando esta família, que é essa célula que compõe o organismo social, adoece, ela se multiplica através dos seus filhos que vão gerar novas famílias, e levando essa ausência de valores, faz com que a sociedade torne-se num processo de uma metástase por falta dos valores enobrecedores da alma. Portanto, vamos extrapolar essa pergunta, mas para chegarmos nesta análise e na contribuição da doutrina espírita para a família, é preciso compreender o que é que verdadeiramente hoje vale em termos de constituição de família para essa nossa convivência, para esse entendimento que temos. E, obviamente, não podemos negar a contribuição da ciência nessa perspectiva, mas falta algo à ciência. E nós gostaríamos de transitar um pouco nessa história, porque não será o desenvolvimento socio-antropológico da família, mas a base que verdadeiramente nos une. E eu coloco verdadeiramente entre aspas, porque essa nossa história há de começar no ano de 1866, quando um monge agostiniano, fazendo pesquisas com a planta da ervilha, descobre ali o
pontapé inicial do que viria a ser a ciência da genética. Ali lançava ele as duas primeiras leis que adiante, quase um século depois, seria conhecida como as leis de Mendel, onde nós passaríamos as nossas heranças genéticas à sucessão, aos herdeiros e assim, subsequentemente, àqueles que viriam a posteriori. Mais adiante, já no início do século XX, teríamos o conceito do fenótipo e do genótipo. Se alguém achar estranho essa linguagem, lembramos que a doutrina espírita ela apoia-se no tripé da filosofia, da ciência, com consequências ético-morais. Assim nós não fugimos à ciência, tiramos dela aquilo que ela pode nos proporcionar. E esse conceito de fenótipo e genótipo já nos apresenta grandes explicações para variações que temos, onde o genótipo, em termos rasteiros, seria um conjunto de informações que é dada ao organismo em formação para que ela estruture o organismo, as suas feições, as suas tendências. E o fenótipo seria aquele que, advindo dessa estruturação genética, sofrendo a influência do meio onde esse indivíduo se encontre, esse organismo vai apresentando características peculiares. Para que fique claro o exemplo, se tivermos irmãos univitelinos, aqueles que apresentam a mesma carga genética ou genótipo, onde um mora num local onde tem muito frio e o outro na beira da praia, provavelmente um irá se apresentar com a tonalidade da pele mais clara e o outro com a tonalidade mais escura. É a ação do meio modificando esse indivíduo. Daí seria o conceito do fenótipo. Mas a genética avança e quando chegamos pela década de 50 do século passado, apresenta-se as descobertas do DNA como aquele elemento que compõe e que traz em si todas as informações que levam adiante as características e, segundo a genética, traços da personalidade, que faz com que aqueles indivíduos que seguem a sua sucessão lembrem os seus antecessores, fazendo com que ganhe corpo e força essa visão de que a genética comanda praticamente tudo. E sabemos, todos nós, acredito que pelo que vejo do público, a maioria já deve ter vivenciado ou se buscar pela memória na década de 90 do século que passou, quando se propõe a laboratórios do mundo inteiro num esforço conjunto para desvendar, lançando o famoso projeto Genoma Humano, onde a grande ideia seria conseguir compreender, decodificar cada um desses genes responsável por tantas situações da nossa vida, e a partir daí seria um aprimoramento do que se chama da engenharia genética para a mudança de tantas situações como a compreensão de doenças e a anulação dela para que não venha a incidir sobre o indivíduo neste seu processo existencial. Olhando então friamente para um contexto genético, a grande pergunta que se faz então, se fôssemos nos voltar para o questionamento que servirá como um norte do nosso estudo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ou quem são os meus pais? Iremos apenas na visão materialista falarmos que são aqueles que nos doaram os seus códigos genéticos e que a partir dali não trazemos nenhum tipo de vínculo, a não ser aquele que fora criado a partir do momento em que se encontra o conjunto do gene masculino com o feminino, surgindo cada um de nós, trazendo as nossas individualidades, tendências, gostos. Mas o bom senso nos fala que nessa visão materialista deve estar faltando alguma coisa, porque olhando daqui de cima encontro um certo número de pessoas advindo de estruturas familiares distintas e que podem refletir sobre o seu próprio núcleo, e nesse contexto do núcleo familiar, quantas questões desafiadoras surgem. Vamos observar desde a figura dos nossos tutores até a figura dos nossos próprios irmãos, quem seriam eles? Pela visão materialista, apenas indivíduos que surgiram do momento em que houve a junção desses genes.
E a partir dali, no processo da gestação, brada a vida na terra como se nada viesse de anterior a esse momento. Mas nós sentimos, e é indiscutível, afinidades. Ao mesmo tempo, simpatias e antipatias por indivíduos consanguíneos. Não estamos, neste momento, extrapolando para a vida em sociedade. Vamos focar as nossas atenções para a família. Às vezes sentimos que o pai ou a mãe gosta mais ou demonstra gostar mais, tem mais afetividade com um irmão do que com a própria pessoa, onde aquele se esforça por demais para tentar agradar e neste processo não atinge aquilo que cria como expectativa. Obviamente, há aqueles que irão levantar a tese da própria psicologia ou da influência do meio, mas ainda assim perceberemos que não é suficiente para responder a esses questionamentos que todos nós sofremos e que todos nós passamos e que, segundo Freud, muitas vezes nós silenciamos para não entrarmos em contato com o conflito de quem foi esses nossos tutores que nos deixaram marcas a tal ponto que, pela própria defesa da imagem de que são eles para nós, na nossa estruturação não temos a coragem de desvendar essas figuras, porque afinal de contas se encontram num patamar diferenciado, a priori, na nossa própria estruturação de vivência dentro desse núcleo chamado família. Eis aí o grande desafio. E é exatamente neste momento em que a doutrina espírita chega de forma pontual para contribuir com cada um de nós. Quando Allan Kardec, sendo convidado, na época nem Kardec o era, mas professor Rivail, o convidado para examinar aquelas mesas, e em percebendo aquela força que chamava a atenção pela sua capacidade intelectiva, perguntado quem seria, aquela força responde que era um espírito. E a partir dali, desvendava-se um novo horizonte. E é exatamente esse, no qual Allan Kardec nos traz na codificação a síntese desses estudos, e quem tem a curiosidade de estudar o Livro dos Espíritos vai percebendo a crescente de entendimento, desde o momento onde questiona sobre Deus até as consequências do futuro, na quarta parte do Livro dos Espíritos, cabendo àqueles que querem vivenciar a doutrina espírita, sair da posição das religiões tradicionais, onde muitas vezes trazemos a nossa fuligem. A doutrina espírita é genuína. Ela não se apoia nas raízes nem católicas nem protestantes. O conteúdo que traz é inovador. E, obviamente, no momento em que se descobre que o indivíduo é espírito, estando na Terra por momentos, mesmo que este momento chegue a durar um século no processo existencial, nada mais é do que o ponto frente à eternidade. E no entendimento do que se apresenta como Deus, sendo a inteligência suprema e soberanamente justo e bom, começamos a entender que a partir daí tudo o que acontece tem uma grande razão de ser. Não é um fenômeno genético apenas, mas há algo que complementa. E aquilo que os cientistas hoje dizem que não conseguem compreender, por exemplo, a nossa diferença genética para alguns animais, esse complemento provavelmente está na essência de cada um de nós, que é o espírito imortal. Para que tenhamos uma ideia, nesse projeto Genoma foi feito do homem e de alguns animais. Nós temos praticamente a mesma carga genética, o mesmo código dos ratos, dos porcos, da mosca de fruta, aquela Drosophila melanogaster. Ora, se nós temos a mesma carga genética, o que é que nos diferencia então de um chimpanzé? Se quando olhamos neste processo genotípico, total e quase plena semelhança. E se formos fazer uma comparação entre nós, que é melhor ainda, porque a melhor comparação é aquela que fazemos dentro do nosso próprio universo. Pegamos irmãos univitelinos, cuja carga genética é a mesma. Obviamente, frutos dos mesmos pais, vivendo sob o mesmo teto, recebendo as mesmas influências.
mas um gosta de rock e o outro gosta de MPB. Um é explosivo, o outro é calmo. Mas a carga genética é a mesma. Então tem algo que o diferencia. E a doutrina espírita, então, nos traz esse conteúdo de que somos espíritos imortais. E Allan Kardec, perguntando a razão ou a causa dessa encarnação, é necessário, passa ele a entender, que venhamos a encarnar, vir à Terra, para evoluir, para crescer. E analisando o frio como um cientista, ele diz: uma existência só é impossível para que o indivíduo atinja a meta desta evolução. E caso ele não consiga, o que é que acontece? E aí o Espírito diz a ele: é necessário que ele retorne. E aí ele traz para a gente a chave desse entendimento de como é constituído a nossa família. É necessário reencarnar para fazermos valer a lei que se encontra, toda a lei e os profetas, que é a lei de amor. E vejamos que interessante, quando temos a curiosidade, já que às vezes temos alguns limites de conhecimento e tecnologia em nossos lares, mas podemos ir no computador e abrir as imagens do Hubble, que nos mostram a imagem do universo. E iremos perceber que todo ele encontra-se em harmonia. Quando olhamos para os animais, obedecem a um fluxo magnético, atravessam quilômetros e quilômetros para fazer a sua reprodução e voltam. Não percebemos nenhum na beira-mar, por exemplo, com um papel na mão perguntando onde é que fica tal endereço que ele se perdeu. Eles não se perdem porque seguem esse influxo divino, que são as leis. Leis essas que se subdividem em duas delas. As leis físicas, como a lei da gravidade, por exemplo, e as leis morais, que a doutrina espírita traz de forma peculiar, onde se apresenta a figura de Jesus como guia e modelo para que o indivíduo acerte este roteiro, porque o único ser que desafia as leis morais, que é uma lei natural, logo é a lei divina, é o ser humano, por conta do livre-arbítrio. Como um pai perfeito, soberanamente justo e bom, que deseja que o seu filho aprenda e entre nesse roteiro, dá a ele a possibilidade de ir e vir e encontrar dentro do lar essas figuras ilustres que fizeram parte da nossa história de ontem, que faz de agora e fará de amanhã. Daí, quando Jesus então fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, abre-se o leque para o entendimento. Há possíveis interpretações das mais diversas, e uma delas seria essa possibilidade da diversidade. Porque se nós formos analisar pelo um lado materialista, só teremos aquela única família fortalecendo a visão de clã. E na hora em que fortalece a visão de clã, o outro é o meu inimigo, e não um possível parente que amanhã poderei estar do lado de lá, bem como ele do lado de cá. Então a doutrina, não estacionando apenas neste entendimento, versa agora sobre como acontecem esses fenômenos da reencarnação na estruturação do indivíduo dentro da família. Porque muitas vezes temos percebido, em especial hoje, pessoas que dizem: rapaz, eu estou no meio que eu acho que houve um erro. Porque não é possível. Ninguém me entende. Ninguém me compreende. Eu acho que na hora de descer, eu desci na casa errada. Já ouvi muita gente dizendo isso. Tem gente que já fala que desceu no corpo errado, que dirá na família. Na família nem se fala. Então, é essa a contribuição da doutrina. Porque a doutrina, segundo os Espíritos falam, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele diz assim: o papel da doutrina é esclarecer, para que o indivíduo não alegue ignorância. E a partir dali, passe a acertar. Mas nós não temos que impor nada. Mas o indivíduo que toma conhecimento da realidade, ou algo que lhe fale a razão, agora ele terá o mérito do acerto ou do erro. Eu pediria licença nesse instante para fazermos uma análise daquilo que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos coloca neste período que vai do espermatozoide até a estruturação do corpo, para percebermos quão perfeitas são as leis divinas
e que não cabe esse discurso, muitas vezes, de fuga de que eu estou na família errada. O desafio é estar nela para vivenciar aquilo que não foi vivenciado ontem. É a possibilidade do reencontro, de reatar laços, de superar o egoísmo e o orgulho, chagas da humanidade que muitas vezes vivenciamos e não temos ainda a capacidade de enxergar. Colocamos o outro como sendo egoísta, mas queremos que tudo aconteça conforme o nosso desejo. E assim nos fala Manuel Filomeno num livro chamado Temas da Vida e da Morte. Escutemos. Assim, quando por ocasião da reencarnação o espírito é encaminhado por necessidade evolutiva aos futuros genitores, no momento da fecundação, o gameta masculino vitorioso esteve impulsionado pela energia do perispírito do reencarnante, que naquele espermatozoide encontrou os fatores genéticos de que necessitava para a programática a que se deve se submeter. No momento em que ali encontra-se os espermatozoides em número de 1.000.000, havendo um programa reencarnatório onde todos nós passamos por ele, sendo conversado com os tutores na erraticidade ou durante o sonho, onde somos apresentados e eles nos aceitam para o processo do reencarne, este perispírito de nós, do espírito reencarnante, encontra no espermatozoide a carga genética que dará a ele o corpo perfeito dentro da família perfeita para atingir a meta, que é a evolução. A partir desse momento, os códigos genéticos da hereditariedade, em consonância com o conteúdo vibratório dos registros perispirituais, vão organizando o corpo que o espírito habitará. Para aqueles que conhecem um pouco de embriologia, no momento em que há a formação lá do zigoto, teremos as multiplicações celulares orquestradas, não pelo genoma, mas pelo perispírito, sendo ele a utilizar-se desse material genético, que já fora captado pela própria vibração, em sintonia, porque irá construir o corpo conforme a nossa necessidade. Daí não há uma estruturação aleatória. Se nós trazemos alguma dificuldade no corpo físico, se temos alguma limitação ou doença congênita, genética, essa é estruturada no perispírito, sendo o componente genético o material que o perispírito utiliza para a sua estruturação. Como é certo que em casos especiais há toda uma elaboração de um programa para o reencarnante. Na generalidade, os automatismos vibratórios da lei de causalidade respondem pela ocorrência que jamais tem lugar ao acaso. Ou seja, ninguém caiu neste corpo, nem na família que se encontra ao acaso. Mas, Alisson, não é possível. Não podemos mascarar o que os espíritos dizem em detrimento dos nossos desejos. Porque às vezes nós trazemos, como falávamos, o velho hábito de ajustar a lei para justificar determinadas condutas nossas. Pessoas que na hora de um atendimento fraterno dizem: aquela não é minha família. Não é, não pode ser, está aqui. Tudo previamente ajustado, perfeitamente ajustado. Mas o mais interessante, que não é ajustado para dar errado, é ajustado para dar certo. Esse é o programa reencarnatório. E continua. Desse modo, o perispírito do reencarnante sincroniza com a vibração do espermatozoide, que possui a mesma carga vibratória, sobre ele incidindo e passando a plasmar no óvulo fecundado o corpo compatível
com as necessidades evolutivas, como decorrência das catalogadas ações pretéritas. Ontem agimos, marcamos o nosso perispírito, e no momento do reencarne trazemos para o corpo físico essas marcas das nossas ações, que vão desde os pensamentos distoantes com essa lei que nós falávamos, a lei moral, até as ações físicas que o nosso perispírito marca. E sendo necessário então agora reequilibrar-se, exprime no corpo, porque o corpo é transitório e no processo do desencarne colocará para fora, voltará à terra o desequilíbrio. E o espírito volta ao plano espiritual, reharmonizado para com a lei, para consigo próprio. E ele continua. Equilíbrio da forma ou anomalia, habilidades e destreza ou incapacidade, inteligência, memória e lucidez ou imbecilidade, atraso mental, oligofrenia, serão estabelecidos desde já pela incidência de conquistas espirituais sobre o embrião em desenvolvimento. Observemos que os valores são do espírito e ele externa através do corpo que modela. Sem descartarmos a hereditariedade nos processos da reencarnação, o seu totalitarismo, conforme pretendem diversos estudiosos da embriologia e outras áreas da ciência, não tem razão de ser. Tudo é genético. Não é. É o espírito que comanda. Certamente, caracteres físicos, fisionômicos e até alguns comportamentais resultam das heranças genéticas e da convivência em família. Jamais os de natureza psicológica que afetam o destino ou de ordem fisiológica no mapa da evolução. Saúde e enfermidade, beleza e feiura, altura e pequenez, agilidade e retardamento, como outras expressões da vida física, procedem do espírito que vem recompor e aumentar os valores bem ou mal utilizados nas existências pretéritas. Temos possibilidades. A cada ação, a cada pensamento, estamos investindo no futuro. Na estruturação da parentela, daquilo que nos aguarda. As alienações, os conflitos e traumas, as doenças congênitas, as deformidades físicas e degenerativas, assim como as condições morais, sociais e econômicas, são capítulos dos mecanismos espirituais. São capítulos dos mecanismos espirituais. Nunca herança familiares, qual se a vida estivesse sob injunções do absurdo e da inconsequência. Vejamos o que Manuel Filomeno de Miranda nos coloca. Doenças congênitas, deformidades físicas e degenerativas, assim como condições morais, sociais e econômicas. São aquisições do espírito. Parando agora para trazer esse conteúdo, que já é mais do que suficiente para refletirmos no nosso contexto de família, perceberemos a justeza no sentido de ser justo, acochado, não há folga na lei divina. Agora vamos observar essa nossa realidade desta célula máter que agora nos abriga. Percebendo que a lei maior é a lei de amor, torna-se o grande desafio vivenciar nesta família esses valores. Certa feita estávamos numa palestra em uma determinada casa, quando uma jovem nos levanta ao término e pergunta por que na minha família, a minha mãe, ela não me compreende e não me aceita. Eu faço de tudo por ela, mas ela me rechaça.
e eu não suporto. O que é que você me diz? Às vezes o pessoal dá esse queima-roupa na gente, né? Pá! Que não é fácil. Porque é necessário, e a doutrina espírita, como já falamos, ela nos leva ao conteúdo da verdade. E quando se fala em verdade, sempre recorremos à frase máxima sobre ela. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Agora, libertar só se liberta quem está preso. Então, no contexto familiar, estamos presos a inúmeros conceitos, e conceitos esses relacionados aos nossos pares. E eu disse, minha irmã, é muito simples, e a doutrina nos fala com clareza. Se na tua vida atual, do momento do teu nascimento até hoje, você não identifica nada que gerasse em sua mãe esta atitude de dificuldade de relação contigo, a lógica da reencarnação nos explica. E não à toa, esta que hoje encontra-se na posição de vítima, sentindo o peso dessa atitude fria, precisa tomar contato e, acima de tudo, enraizar este conceito que o Espírito Manuel Filomeno nos traz, que nada mais é do que baseado na figura de Deus como sendo soberanamente justo e bom, e a lei da reencarnação, para compreender que hoje colhe aquilo que ontem plantou. É difícil, porque milenarmente fomos treinados para jogar a responsabilidade no outro, a começar pela divindade, que antes castigava. Era necessário holocausto para agradá-lo e atingir a meta. Em termos inconscientes, isso nos acompanha até hoje. Até hoje. A doutrina espírita, por sua vez, quando fala da realidade do espírito, então, começa a mudar o jogo, a virar o jogo, colocando a responsabilidade em nossas mãos. Por quê? Porque a quem mais é dado, mais será pedido. Agora aquele pai, aquela mãe, aquele irmão que me é tão difícil, não foi uma punição divina eu encontrar-me no seio daquela família, desta família. É uma chance da superação do nosso próprio egoísmo. Por que egoísmo? Porque é necessário sair da nossa zona de conforto e ir em direção a esse outro que muitas vezes não nos entende. E, acima de tudo, exercitarmos aquilo que ontem sequer pensávamos que era na condição do amor, da tolerância, da indulgência. E perceberemos, ao retornarmos à pátria espiritual, que é a nossa casa de origem, descobrirmos quem foi aquela mãe, quem eram aqueles irmãos, o pai, e etc, etc. E qual não será a condição da nossa consciência frente àquilo que iremos perceber no resultado, na contabilidade. Vamos passar a régua agora e vamos ver as ações. Quantas e quantas famílias não têm ido e vindo nesse mesmo processo e encontram-se praticamente estagnados? Somos espíritas. E como espíritas, temos a obrigação de agir da melhor forma. Aos pais, por sua vez, que quando numa grande expectativa na recepção desses espíritos que vêm como filhos, encontram-se em situações difíceis por problemas físicos, psiquiátricos, às vezes se questionam, mas por quê? Ora, a lei incide. E mais uma vez, iremos perceber os personagens de uma história coletiva, onde se o indivíduo incidiu no equívoco, deve ter sido estimulado por aqueles que por ora comandam. Onde ninguém escapa a essa lei, que não é de punição, é de acolhimento. E aí vem o grande desafio, é que uma vez compreendendo esse mecanismo, quais estão sendo as nossas ações dentro dessa estrutura familiar? Porque na roda ou na dança das cadeiras,
Às vezes o pai de hoje foi o filho ou o neto de ontem. É um processo educativo, onde uma família espírita deve ter todos os seus componentes, os tutores e os filhos. Devem ter a consciência da sua responsabilidade dentro desse momento hierárquico que por hora se apresenta. E é a grande dificuldade que percebemos hoje. Antes de virmos para o GEAP nesta noite, conversávamos com um amigo e onde nós estávamos fazendo uma análise. Ele tem um filho pequeno, outro recém-nascido. E eu disse, olha, cuida do teu menino para que ele aprenda a ter frustração desde agora. Porque vivemos um momento extremamente delicado nessa estruturação da educação. Porque muito mais vinculados ao materialismo, o que é um paradoxo. É um paradoxo. Porque aqui todos nós somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo. Mas parece que quando saímos por aquela rampa e por aquele portão, voltamos a viver os padrões do materialismo, inclusive em nossa família. Não temos tempo mais um para os outros. Os pais não educam seus filhos, instruem. Um bom colégio, um bom curso, um bom telefone, inclusive, porque para que nas horas vagas possam eles estar sem nos aperrear. Mas o grande problema é que às vezes os próprios pais já se encontram na mesma vibração. Tomados pela tecnologia. O não é muito difícil. E aí vem neste capítulo honrar pai e mãe, percebendo que este espírito agora encontra-se sob a tutela desses pais por uma questão de necessidade. Não é aleatório. Houve um planejamento para que esses filhos que já têm o encontro, uma responsabilidade junto a eles, pedindo orientação, disciplina, com amor. O maior exemplo de pai que nós temos não é outro, senão Deus. Que não nos poupa de arcar com as consequências das nossas ações, porque isso é amor. Às vezes nasce com problema. Em especial, já falamos aqui em outros momentos, este que vos fala, somos 3 ao todo. Só eu apresentei um problema renal que resultou num transplante renal. Só eu? Dava para negociar, não? Porque tinha uma razão de ser. Porque o meu clã encontrava-se envolvido. E em especial aquele que deve ter executado o equívoco fui eu, necessitando do resgate. Então todos nós nos encontramos hoje em relações muito caras para cada um de nós. É um marido difícil. Muitas vezes foi o filho inconsequente de ontem que hoje pede compreensão e tolerância. Mas Alisson não acredita. É a lei. Não sou eu que estou dizendo. É a doutrina espírita que nos mostra. Porque ninguém planta no caminho sem ter a obrigatoriedade da colheita. Todos nós. Conhecemos um casal amigo que a filhinha pequenininha vira para a mãe e diz: você não é mulher dele, quem é mulher dele sou eu. Veja que coisa interessante. É o passado que vem solicitando o quê? Reajuste através do amor. Mas esse amor que disciplina, esse amor que educa. E o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, que fica o convite para o estudo, para uma leitura com calma. Vai observar os Espíritos dizendo o quanto os pais pediram para retornar com os seus filhos novamente, para podê-los reorientar. Mas reorientar não nos valores do mundo. Não nos valores do mundo. E Jesus dá uma dica. Deixai, pois, que venham a mim as criancinhas. Apresentem-me a elas. Mas repetimos, a porta é estreita, o caminho é árduo.
É essa compreensão profunda, desde a formação lá, da escolha do espermatozoide para a estruturação do corpo, que as nossas crianças precisam saber. Meu filho, seu corpo é obra divina e, acima de tudo, herança sua, sendo grande responsabilidade, precisando ser cuidado, respeitado de forma digna. Esses pais que por ora agora nos encontramos frente a você, temos histórias e precisamos vivenciar o amor superando as nossas dificuldades. E se alguém tiver aí, que eu já captei dizendo assim, ele está falando isso porque ele não sabe minha família como é. Como é difícil. Mas eu não lembro de Jesus ter falado sobre facilidade nenhuma. Eu só ouvi ele dizer assim, toma a tua cruz e segue-me. Eu não lembro dele ter dito outra coisa. Renuncia-te a ti mesmo. Olha que beleza. Não adianta ser personalista no contexto de família. Daí a terapêutica de Jesus para a família não é outra, senão a humildade, a vivência da indulgência, da benevolência e do perdão das ofensas, porque a própria estruturação da família já é um desenho divino para que se atinja o perdão que tanto nós esperamos. Daí fica para cada um de nós essa análise fria, verdadeira. Porque a doutrina espírita, ao contrário, ela não promete absolutamente nada. Ela é uma proposta de reeducação. E não tem coisa mais difícil do que reeducar. Reeducar pensamento. Reeducar sentimentos e ações. A primeira escola, então, apresenta-se no Instituto Família. E ali, cada um desenvolvendo o seu papel. Pais no papel de pais. Filhos nos seus papéis. Portanto, aos pais presentes, estejam despertos. E nessa pergunta feita por Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são seus filhos? O que causam no silêncio dos vossos corações e das vossas almas? A intuição já aponta. É necessária coragem para absorver e não fazer de conta que não existe. E a partir dali, calmamente, trabalhar esse conteúdo para que possa reverter a história, porque tem filhos que são exigentes, que batem de frente, que reclamam. Na verdade, ali nada mais há do que um pedido de socorro inaudível, fruto talvez deste ontem e talvez até da atual existência, por falhas na sua estruturação como indivíduo. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Manuel Filomeno de Miranda nos dá uma dica extraordinária e eu aproveito para dizer aos pais e àqueles que irão nos assistir a posteriori. Nessa mesma obra ele diz assim, a mãe, ele fala em específico a mãe, porque mãe, né? É co-criadora. Até na hora do desespero você procura a mãe. Né? Interessante. Ele diz assim, vá ao quarto de seu filho desde o momento de tenra idade até na adolescência. E no momento do sono dele, converse com ele. Voz audível, não alto para que não acorde, mas de maneira a você ter uma conversa, um cochicho. E diga a esse espírito o quanto você o ama. Faça as correções que acredite ser o melhor, para que seja estudioso, obediente, que acredite em Deus, nas suas leis. Porque diz Manuel Filomeno que naquele momento o espírito desprendido do corpo escuta e guarda em seu subconsciente para que em vigília possa externar, sem saber o porquê está externando, mas fruto das orações e das conversas que esses pais, em especial a mãe, têm. E ele diz, mesmo na adolescência, quando se torna um período tão mais difícil, ainda assim é válida a terapêutica, mas para isso é necessário renúncia do sono, do Instagram, do WhatsApp. Porque não é aleatório. Não se encontram esses espíritos
na mesma casa, de forma gratuita. Mas ao mesmo tempo, nós não estamos aqui com o objetivo de crucificar nem absolutamente pais, porque sempre fazem o melhor. Estamos só chamando a atenção para a grande responsabilidade, e em especial dos pais espíritas que compreendem o fenômeno da reencarnação. E que não haverá anjo nem tribunal que há de julgar, mas a própria consciência, que amanhã, segundo relata o capítulo, o próprio Deus perguntará: o que fizeste dos filhos que vos confiei? Mesmo que o filho ache que é chato, que o outro pai deixe e você não deixa, a nossa orientação é outra, porque é calcado na razão. E é o amor que muitas vezes tolhe, que diz não, porque é o melhor para ele. Já veio numa família ajustada, mas eu queria ter, mas tem dificuldade socioeconômica, e a gente acabou de ver que até a questão socioeconômica, porque tem pais que se constrangem. Como já ouvi vários pais: Alisson, eu queria dar e não consigo. Eu disse: você não compreende que esse seu desejo, ele é real, é louvável, mas existe uma lei que incide. Porque talvez para este espírito do seu filho, que você tanto deseja, para ele não seja bom ter tudo aquilo que você gostaria de dar, porque ele precisa passar por este limite. E aos filhos, nós gostaríamos de chamar a atenção para a mesma responsabilidade, porque nos encontramos numa fase, como falávamos, de filhos que não aceitam a frustração do não, ou das dificuldades financeiras, ou de uma busca constante de conquistas da matéria, achando que irá suprir as necessidades e tornando-se o que eu chamo em especial de autistas pela internet. Porque há os autistas provenientes do problema da alma e há os autistas que trazem esse espectro pela opção de viver enfurnado em uma tela de algumas polegadas. Onde, reunião de família, ele se reúne com a família no celular. É interessante. E aí vem reclamações e situações das mais diversas. Aos filhos, que somos todos, espíritas, acordemos para a nossa responsabilidade. É bem verdade que estes tutores têm responsabilidade conosco, mas fomos nós que solicitamos a volta. Que batemos a porta durante o sono deles e em desdobramento nos aceitaram, quando muitas vezes eram os inimigos de ontem que nós prejudicamos e pedimos abrigo em seus braços. E a vida fará com que haja esse momento do ressarcimento. E por mais que esses pais tenham incorrido em algum erro na atual existência, ultrapassando às vezes o limite da figura de pai ou de mãe, ainda assim, precisamos ser gratos. Porque se hoje nos encontramos no GEAP, se hoje temos esposa, maridos, filhos, se temos uma profissão, se temos a vivência do mundo, a possibilidade de sair, de sorrir, de tomar um banho de sol ou de mar, nós precisamos da porta da reencarnação, e foram eles que deram. E um grande problema da nossa humanidade hoje é porque não aprendemos a agradecer. Mas são pais péssimos, mas só são péssimos porque você existe, porque lhe deram a passagem para a terra. E quantos de nós, às vezes, não temos nem essa coragem? Daí tenhamos, então, essa gratidão a Deus, a essas leis que nos dão a possibilidade do reencontro. E no conceito de parentelas, que nos fala de parentelas corporais, que são aqueles indivíduos que não apresentam ligações de espírito, em comparação com a parentela espiritual, que são os espíritos afins, gostaríamos de dizer que, pela lei da reencarnação, toda parentela, ou espíritos que não apresentavam antigas consanguinidades, toda parentela corporal, um dia, será parentela espiritual, porque todos
caminhamos na estrada da evolução. Daí, nessa constelação familiar, cada um que a compõe traz grandes responsabilidades. E nós espíritas, que somos portadores deste conhecimento, temos uma responsabilidade maior ainda de superar as nossas más inclinações. E como nos fala o jargão espírita, sermos hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Que possamos viver em família, compreendendo que os desafios que se apresentam e as dificuldades é exatamente o que precisamos para alçarmos os altos voos da liberdade de consciência. A todos, um grande abraço. Votos sinceros, saúde e paz.